Olá, olá, bom dia. Hoje eu estou muito feliz, meu amigo, minha amiga, irmãos, vindo do culto matutino da minha igreja, da nossa igreja Batista Rio de Vida, daqui de Campos, Rio de Janeiro. É um culto que acontece todo início do mês, a primeira semana do mês, de segunda a sábado, das 6 da manhã às 7 horas. Uma hora só de culto. O irmão que ia dirigir o culto hoje não pôde ir, irmão Valber, que é um dos diáconos da nossa igreja, e prontamente eu atendi, o apelo da nossa irmã, e eu dirigi o culto. E eu meditei com eles, é um culto de oração, Cantamos alguns hinos, meditei nesse texto. A principal atividade desse culto é orar. Daí a palavra culto matutino. Há muito tempo acontece esse culto na nossa igreja. Quando eu fui para a igreja, eu já estou, deixa eu ver, mais ou menos há 21, 22 anos que eu frequento essa igreja, me casei nessa igreja. Igreja Batista Rio de Vida, no qual eu sou um dos líderes da igreja, junto com a minha esposa, Ana Cláudia, que é nascida e criada nessa igreja. E eu meditei nesse texto, o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é, Salmo de Davi, a excelência do amor fraternal. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É um salmo que tem três versículos. 1, 2, 3. Salmo 133. E eu tive a grata satisfação de ler e comentar com os irmãos, Tem que ser uma leitura dinâmica, reflexiva, porque é um culto de oração, então não é um culto de ensino bíblico. E ele é rápido, que muitas pessoas saem dali para estudar, fazer faculdade, colégio, atividades familiares, para o trabalho. É de 6 da manhã às 7. Todo início do mês tem esse culto. E o rei Davi, ele escreve esse Salmo 133, que comentei com eles. A nação de Israel estava ali. A gente fala em teologia do Velho Testamento, Antigo Testamento, antropologia bíblica, teologia bíblica do Velho Testamento. A sociedade israelita, os hebreus, estava ali em consolidação. A nação estava ali dividida. E o rei Davi, ele é levantado por Deus para unificar a nação de Israel. E ele começa: ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos, que vivam em união. Aí eu comentei com eles a palavra Yahid.
Iachad, ou Iachad, e quer dizer isso, remonta e relembra, simboliza uma aliança, um pacto, um acordo, berit, né, um compromisso, estar juntos em união. Que vem do vocábulo, a palavra grega, koine, kolaro, e quer dizer colar, juntar, uniciar, grudar-se-á. A mesma palavra que está no Antigo Testamento, quando diz que deixará o pai e a sua mãe, ambos, o casal, marido e mulher, noivo e noiva, e colar-se-á, grudar-se-á, e ambos serão uma só carne. Digamos que biblicamente e teologicamente o casal, duas pessoas, duas vidas, histórico familiar, cultura diferente, pensamento diferente, emoções e sentimentos, né, diferentes, e se tornam uma só. Aí vem a palavra aí, berit, aliança, compromisso, yahid, yeshad. Então, este Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos, que vivam em união. A ideia de Deus para Davi, quando ele escreveu este Salmo, ele celebra a grandeza e a harmonia e a bênção de Deus da unidade entre irmãos. E quando ele fala o orvalho que renova no Monte Hermon, quando ele fala do azeite, o óleo precioso, está falando aqui de frescor. A vida em Deus, a vida no Espírito, meus caros irmãos e irmãs, amigos, ela remonta a isso, bênção, algo positivo, algo prazeroso, que expressa e exprime comunhão. Fraternidade, aí eu lembro aí da palavra frater, do latim, que quer dizer irmão. A mesma palavra que eu citei hoje no culto matutino na igreja. O nosso pastor presidente, pastor Charles, um abraço aí, pastorzão, pastor Charles, né, Carvalho, estava presente no culto matutino. Frater quer dizer fraternidade, irmandade, simboliza parceria, convivência, onde há amor e perdão e cuidado mútuo, reciprocidade, mutualidade. É como o orvalho que cai numa terra seca e rega a terra, produzindo frutos, folhas, plantas, caules, frutos e provisão, né? Ou seja, Davi deveria unificar o reino, as 12 tribos de Israel, e celebrar a paz, né? A tão sonhada, a tão almejada, né? E falada Shalom, que é muito mais do que paz, ou ausência, ou conflito de guerra, briga. Shalom quer dizer bom dia, saudação, paz, prosperidade, harmonia, celebração. Quando a comunhão, o Espírito Santo de Deus age e traz bênção. Amém? E eu falei para eles e comecei a falar a questão do Salmo, por exemplo, do verso 3, verso 2 e 3, fala assim: é como o óleo, o azeite precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre seu vestido, a orla do seu manto, né, das suas vestes.
Esse óleo precioso, azeite, eu procurei saber, né, tomando aqui meu café, eu conheço como cavaca, né? Lá na minha terra natal, São Gonçalo, Niterói, a gente fala cavaca. Aqui em Campos eles falam carioquinha de fubá, tomando meu café. Ui, café sem açúcar, sem adoçante, por conta da diabetes. Então eu procurei saber esse óleo precioso, esse azeite precioso, né? Francis Davidson, Russell Shedd, Cecil Baxter, né? E outros mais aí estudiosos. Esse óleo precioso, azeite precioso, ele não era colhido na oliveira, onde produzia ali as azeitonas para virar o óleo, era prensado em pedra, ou eles colocavam em tonéis de carvalho e madeira para decantar, para acomodar ali, fermentar. E ele é batido com varas, as oliveiras, né, o pé de azeitonas, ele era batido com varas, pegava ali, prensava ali as azeitonas e virava esse óleo precioso. E esse óleo precioso não era qualquer óleo, não. Não era o mesmo óleo que eles colocavam nas lamparinas, nos candelabros, né, no menorá, no castiçal, no templo, nas casas. As casas na Palestina, no Oriente, das terras bíblicas, não eram muito iluminadas. Não havia luz elétrica, claro. Era vela, era azeite, pavio, né, o óleo queimando. Não faço ideia, ao ler isso, o nariz chegava a ficar preto de fumaça, de brasa, de carvão, para iluminar as casas da Palestina daquela época. Agora, esse azeite precioso, óleo precioso, que o Salmo 133 fala, agora eu vou falar mais calmamente, porque lá no culto matutino não pode demorar. Não posso prolongar muito, porque é um culto de oração. Muitos vão para o trabalho. E eu, infelizmente, não estou trabalhando, né? Eu estou encostado, eu estou pelo INSS fazendo perícia. Amputei um dedo, todo mundo sabe da minha história, hein? Orem por mim. Quase que eu perdi o pé. Andei de cadeira de rodas 8, 9 meses, muleta. Deixa eu ver. Ah não, ela está lá no quarto lá. A muleta que eu tive que comprar depois que eu operei o pé. Estou sem um dedo do pé, né? Mas Deus seja louvado. Então, eu gosto muito, é o dom que Deus me deu, estudei para isso. 5 anos de teologia, bacharelado, graduação e mais um tempo de especialização em filosofia e teologia. Bom, vamos para o texto. Então, os comentaristas falam que esse óleo precioso, esse azeite do Salmo 133, do verso 2 e 3, ele descia sobre a barba, pegava o chifre de carneiro, colocava ali óleo, e colocava ali, ungia os reis, os sacerdotes, os profetas. Desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a sua orla das suas vestes. Verso 2. Então, ele usava ali o peitoral. Era um estojo de couro quadrado. Ali havia 2 pedras no peitoral do sacerdote, do Cohen Hagadol, o sumo sacerdote judeu. Velho Testamento.
as pedras chamadas Urim e Tumim, luz e integridade. Urim e Tumim, no acadiano, no ugarítico, no hebraico e aramaico, é luzes e integridade. Luz, or, né? Adoração, luz, revelação, iluminação, númena e fenômena, né? Como se diz na religião. Luz e integridade, Urim e Tumim, ou luzes e perfeições, que eles lançavam sortes e consultavam oráculos, orava a Deus. E também tinha 12 pedras, né, sardônica, o berilo, a esmeralda, o rubi, diamante e outras pedras preciosas e semi-preciosas. Eu sei que eram 12, não lembro agora, ônix, ágate, ou ágata, né? Eu sei que eram 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel, né? A tribo de Dan, a tribo de Judá, a tribo de Levi, a tribo de Manassés, a tribo de Naftali e outras tribos mais, né? Aser, Judá, Dan, Levi, 12 tribos de Israel. Então essa figura que está no Salmo 133, que fala da excelência do amor fraternal, o óleo precioso, o azeite, descia sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e escorria ali aquele óleo precioso ungido, significando o quê? Segundo, eu tenho ele aqui, comentário, né? Introdução e comentário da série Cultura Bíblica Mundo Cristão, editora Vida Nova ou Nova Vida, dos Salmos. Derek Kidner, que é um grande estudioso e erudito do Velho Testamento, né? Introdução e comentário dos Salmos, Derek Kidner. São Paulo, Vida Nova, editora Vida Nova, 1980, edição, série Cultura Bíblica, introdução e comentário, Derek Kidner, editora Vida Nova. Tenho ele aqui. Então ele fala, né? Isso representa o quê? A união e unção de Deus sobre o povo, a liderança do povo, os sacerdotes, os reis, os profetas, os Cohen Hagadol, sumos sacerdotes, e o povo, de um modo geral, as 12 tribos de Israel. E é como orvalho, né? Esse óleo precioso, essa bênção, essa união fraternal, é como orvalho no Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Monte Sião na Bíblia, Derek Kidner vai falar no comentário bíblico Vida Nova, do Velho Testamento, em particular o livro de Salmos. No caso aqui é o Salmo de Davi, né, 133, que fala sobre a união, sobre a unidade, a fraternidade, a reciprocidade, fala sobre a comensalidade, fala sobre o mutualismo, não é verdade? No caso, o Monte Hermon, lá no alto, o comentarista Derek Kidner fala, eu falei sobre isso de manhã no culto da igreja, né, no culto matutino. Havia ali gelo, neve no inverno. E quando chegava a estação do verão quente, aquele gelo todo, aquela neve toda, derretia, degelava, ia descendo, conforme a água ia ali escorrendo, por dentro das pedras do Monte Hermon, ia descendo, ia descendo, ia descendo, ia desaguar lá no rio Jordão, nas fontes e mananciais de água, significando ali a bênção de Deus, a bênção da união.
a majestade de Deus, não é? Como Deus, como é bom e suave. Os irmãos, o povo de Israel, o povo de Deus, os filhos de Israel estarem unidos em união. Em união, comunhão. O que quer dizer comunhão no bom português? Por isso que eu amo a nossa língua portuguesa. União comum. União comum. É uma metáfora, é uma figura de linguagem, é uma metáfora, é um simbolismo, é um paralelo, é uma alegoria, uma analogia, dizendo, olha, vocês precisam estar juntos. Levantei meu servo, o rei Davi, não é Melete Deuide, não. Se pronuncia em hebraico, Meleher Deuide, rei Davi. Ele foi ungido. Ele foi ungido pelo profeta Samuel, Shemuel, para que vocês estejam unidos, juntos, ligados, algo colado, junto, unido, corrente, fechamento, né? Uma indivisível, algo junto, unido, colar-se-á, grudar-se-á, é a mesma palavra no original, no hebraico, yahid, né? E quer dizer unidade, união. O marido e a esposa se tornam um só, uma só carne. É a mesma palavra. Deixará o pai, o marido, o homem e a mulher, o pai e a mãe, e ambos serão uma só carne. Grudar-se-á, colar-se-á, colarro, é juntar. Significa literalmente no hebraico, no grego e no garítico a ideia de unidade, né? É algo que é a bênção, a prosperidade renovada, é um frescor, o orvalho que cai, cegando, molhando, nutrindo a terra seca do nosso coração, da família, da igreja, do mundo, da sociedade. Deus abençoando a terra, a família, o casamento. Você quer, meu amigo, minha amiga, que está me vendo, me ouvindo, quer que o seu casamento seja próspero, abençoado, frutífero? Pense da mesma maneira que o seu cônjuge, sua esposa, sua mulher, seu marido, seu esposo. O casal, ele não deve estar em divórcio. Divórcio, do latim, é díade, é uma divisão. Aliás, até a palavra diabo, o diabo, no original, quer dizer dia. É uma seta envenenada que o diabo lança no meio do casal. O marido vai para um lado, a esposa vai para o outro. Isso é divórcio. Né, é algo que se desfaz, que rompe, que separa. Mas o Salmo 133, ele está celebrando ali a bênção da união. Ó, quão bom e quão suável é que os irmãos vivam união. Aliás, já me perguntaram, quero dizer de antemão, mais uma vez, pela milésima vez, que eu não sou maçom. Tenho parente maçom, não sou maçom da maçonaria. Já fui convidado 3 vezes a fazer parte da maçonaria. Até me falaram, o irmão Fabrício, professor Fabrício, mestre, quem sou eu? Mestre é só Jesus, né? Se você entrar para a maçonaria, para Rosa Cruz, a MORC, né? Sociedade Rosa Cruz,
e outras sociedades aí herméticas, né? Você vai crescer rapidinho lá dentro, pelo conhecimento que você tem, religioso, bíblico, filosófico, teológico. Eu falei, sabe qual foi a resposta para essa pessoa? Não quero não, muito obrigado. Porque a Bíblia fala que ninguém pode ter dois senhores. Ou há de amar a um, ou há de amar ou odiar o outro. Ninguém pode agradar ou amar a Deus e a mamon, ou riquezas. Eu respondi para essa pessoa. Fui convidado para fazer parte da maçonaria, Sociedade Maçônica, Lógica Maçônica, Rosa Cruz, Ordem Demolai, né? O rito de York, o rito escocês da maçonaria, de Mênfis, enfim, vários ramos aí e subdivisões da maçonaria e da Rosa Cruz. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Nunca entrei numa loja maçônica. Eu até tenho curiosidade de entrar e de ver como é lá dentro, né? Que você sabe que a curiosidade matou o gato. Para saber como é que é, né? Que a gente ouve falar histórias que o bom maçom, ele não fala e admite que ele é maçom, mas como hoje os tempos estão mudados, né? Já vi gente aí com símbolos maçônicos aí, até a nossa bandeira do Brasil tem símbolo maçônico. Bom, deixa quieto aí. Tem uma igreja aqui em Campos, aqui, que eu não vou falar qual, presbiteriana, que na porta da igreja tem um símbolo maçônico berrante, gritante ali, escandaloso, bem grande para todo mundo ver. E ninguém sabe que é um símbolo maçônico. Você sabe que religião tem muito símbolo. A igreja tem muitos símbolos. A Bíblia também tem muitos símbolos, códigos, signos. E essa igreja presbiteriana, estou quase falando na igreja, aqui em Campos, tem um símbolo da maçonaria grandão lá, para todo mundo ver, escancarado. Mas isso é para quem estudou, quem sabe. Mas eu não quero ser maçom não, tá? Mas como eu estava falando. Aliás, até esse Salmo 133, porque eu estudo muito. Estudei muita coisa sobre religião e a maçonaria. Embora eles insistem em falar que a maçonaria não é religião, é uma sociedade de homens livres, profissionais liberais, empresários, etc, etc, etc e tal, que tem padres, tem pastores, tem isso, tem aquilo, tem rabinos, tem juízes, tem senador da república, tem deputados, tem governadores, tem autoridades civis, autoridades eclesiásticas, religiosas, padres, bispos, enfim, senador da república, tem pessoal do exército, né, militar, tem altos oficiais graduados, né, de altas patentes da polícia militar, do exército. Bom, deixa quieto, na maçonaria. Mas eu não quero fazer parte da maçonaria, não. Tenho curiosidade de entrar, porque tem um amigo meu que é maçom, e ele falou que tem uma festa no ano aí na maçonaria, eu não sei se é em agosto, que as lojas, não é igreja, eles chamam lojas maçônicas. Eles, parece que não sei se é em novembro ou agosto, uma coisa assim, é aberto para o público. Até quem não é maçom, quem é ateu, ou anarquista, ou comunista, pode entrar nessa reunião. Não. Como dizia minha avó, Dona Maria Antônia, mãe da Dona Clarice, curiosidade e vontade dá e passa. Vamos voltar para o texto. Então eles falam que na maçonaria, esse Salmo 133, ó quão bom e quão suável é, que os irmãos vivam em união. Bom, enfim, porque uma sociedade maçônica que fala, quando entra para a maçonaria e passa pelos ritos ali, rituais, que eles nunca falam como é, tem um tal de bode, bafomê, bode preto, um tal de bode lá,
Que eles começam assim, eles perguntam para o neófito, que é o novo convertido da maçonaria, digamos assim, que tu viestes, qual é a sua intenção? Ó neófito, ó profano. Aí o profano, o candidato para a maçonaria, ele fala o seguinte, chamado de aprendiz, eu vim à busca de luz e chamo o camarada de profano. Enfim, deixa quieto isso aí, como diz os campistas, deixa quieto, porque eu não sou campista, eu sou de Niterói. Deixa quieto isso aí, essa barafunda aí, não quero saber não. Então, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, vivam em união. A ideia aqui do texto do Salmo 133 é união. Aí outro sujeito perguntou ontem, irmão Fabrício, professor Fabrício, como é que o senhor faz para fixar ou não esquecer tudo aquilo que você aprendeu e leu, seja qual for o livro, de livro acadêmico, técnico, religioso, filosófico, teológico, ou de literatura de língua portuguesa. Eu falo, rapaz, isso aí é difícil, hein? 55, tem 54, vou fazer 55 em setembro, dia 4, se Deus permitir. É difícil. Mas, por exemplo, você tem que escrever, ler, ou melhor, ruminar, como os ruminantes fazem, né? Os elefantes, o cavalo, o boi, a vaca. Come, vai ruminando. Isso que eu estou fazendo aqui, ó. Vai mastigando, ruminando, pensando, refletindo. Em 20 letras, por exemplo, né, um pastor, já terminando, né, literato, pedagogo, professor, Rubem Alves, pedagogo, filósofo, pastor presbiteriano, calvinista, pedagogo, escreveu vários livros, Rubem Alves, um dos maiores filósofos da teologia liberal, da teologia da libertação, junto com Leonardo Boff, Frei Beto, Segundo Galileia, Gustavo Gutierrez e outros mais. Rubem Alves falou, rapaz, como é que eu vou fazer? Perguntaram para ele. Ler em 20 minutos um livro de 300 páginas, a chamada leitura dinâmica. Ele explicou, fixar e ler uma obra literária, um livro, a Bíblia, um livro de filosofia, de pedagogia, de história, de religião, de teologia, de ética. Você tem que gastar tempo. É prazer de ler. Gostar, ter tempo de ler. Para ter um senso crítico, uma leitura sintética, analítica, sistemática e acadêmica que a gente faz. É pegar um livro, por exemplo, como esse aqui, um livro de filosofia, como esse aqui, curso Vida Nova, Teologia Básica, Filosofia Jonas Madureira, da editora Vida Nova, ou esse aqui, Filosofando, né? Introdução à Filosofia, Maria Lúcia Arruda Aranha, Maria Helena Pires Martins, da editora Moderna, Filosofando, Iniciação e Introdução à Filosofia. Você pegar esse livro, destrinchar esse livro, né, debulhar esse livro, e você fazer um senso crítico, uma leitura dinâmica, crítica e reter, ok? Curta o nosso canal, dê o seu like, né, seu joinha. Fabrício Barreto Gonçalves, né, com o maior prazer, com todo o amor, me ajude a divulgar os estudos em teologia, em religião, em ciência da religião, em filosofia,
em teologia, em antropologia cultural, antropologia bíblica, história da igreja, história da teologia, história da filosofia, doutrinas bíblicas, doutrina sistemática e dogmática e teologia bíblica do Novo Testamento. Que Deus abençoe. Sigam Fabrício, vosso servo e irmão aqui. Se precisar de alguma coisa, alguma matéria, tem todos em PDF. Que Deus abençoe. Amém.